Boa noite, tudo bom? Outro dia eu estava falando a respeito dos 8 maiores times do Brasil e eu defendi que os 8 maiores times do Brasil são Flamengo, Corinthians, São Paulo, Santos, Palmeiras, Internacional, Grêmio e Cruzeiro. Pelos títulos, pelas campanhas no Campeonato Brasileiro, pela relevância, pelo poder da marca, pela conquista de títulos estaduais e essas coisas tudo que conta muito. Aí vamos fazer um vídeo polêmico. Qual desses 8 times, qual é o maior time brasileiro? Você pode falar assim, o maior time brasileiro foi o Santos. O Santos, que é uma marca muito relevante, o Santos que foi o time de Pelé, que foi o time de Pepe, que foi o time de Coutinho. Você pode falar que o maior time do Brasil foi o Flamengo. Você pode falar que foi um Palmeiras, um Corinthians. Mas, na realidade, se a gente for parar para analisar estatisticamente por títulos, por conquistas, por tudo, o maior time brasileiro é o São Paulo. Porque o maior time, por que eu digo que o maior time brasileiro, em tudo, nas estatísticas, em tudo assim, se for fazer contas é o São Paulo, porque eu não sei se eu estou certo ou errado, não tenho certeza não, mas São Paulo é ex-campeão brasileiro, tri da Libertadores, tri mundial, independente, intercontinental, ou que for, tricampeão. Tem a Copa Sul-Americana, tem também com certeza deve ter a Recopa. Então, entre os 8 gigantes brasileiros, o maior time brasileiro é o São Paulo. Mas neste exato momento, o melhor time brasileiro é o Flamengo, porque o Flamengo é bicampeão brasileiro e se bobear, se a gente der mole, ele pode chegar num tri. Esse ano eu acho muito difícil chegar no tri, mas se a gente bobear e der folga, ele pode chegar no tri. Mas mesmo assim, eu acho que mesmo assim ele tem que ter mais solidez na Libertadores, porque querendo ou não, São Paulo é tri, o Grêmio é tri, o Santos é tri. Agora já tem o Palmeiras que é bi, o Flamengo é bi, o Cruzeiro é bi, o Inter é bi. Só que tri campeão mundial, só o São Paulo, todas as vezes que ele foi lá ele ganhou. Hoje o momento de São Paulo não é nem de longe perto do que já foi. É um momento difícil, um momento sem títulos, mas historicamente falando, em questões de números, de títulos expressivos, de títulos relevantes, de títulos importantes, o maior time do futebol brasileiro é o São Paulo. Com todo respeito aos outros times, com todo respeito ao Santos de Pelé, com todo respeito ao Flamengo, o maior time, falando de vitórias, de ganhar. E eu não estou falando só de Brasileirão, não, porque se fosse só de Brasileirão, com certeza colocaria o Palmeiras, o Santos, não, mas é de tudo. Agora não, depois. Depois. Então, o maior time, na minha opinião, o maior time brasileiro em títulos, não estou falando de todos os tempos, não, em títulos, hoje ainda é o São Paulo. Mas se ele continuar nessa caminhada, nessa trajetória, ele vai perder esse título. Com certeza ele vai perder. Para mim, eu acredito que futuramente o maior time brasileiro será o Corinthians. Eu acredito que o Corinthians vai ultrapassar o Flamengo, vai ultrapassar o São Paulo, vai ultrapassar o Palmeiras. Eu acredito que o Corinthians vai ser, apesar de viver uma fase
terrível financeiramente falando, e isso manda muito no futebol. Mas para mim, ainda assim, o maior time para mim que eu vejo com tudo a perspectiva é o Corinthians ser o maior time. Mas hoje, no momento, entre os 8 mais gigantes do Brasil, o mais gigante é o São Paulo. Deixa a sua opinião aí, fala qual time você colocaria, por quê, por quais motivos. Se não gostou também, pode deixar seu dislike aí. Me segue lá no Instagram, meu Instagram é Lucas Willer, Willer Willelee. E deixa seu like aí no vídeo para fortalecer, indica para mais pessoas e fala a sua opinião, qual é o maior time brasileiro.